Ok, pessoal, voltamos e mais uma vez lembrando, tá aqui, ó, cartão do bem, hein? A gente tem que sempre ficar lembrando aí do cartão do bem. Mas eu quero falar com vocês agora sobre uma nova pizzaria que chegou pra gente. É isso mesmo, por enquanto só delivery. Uma nova pizzaria, Café com Pizza. Aliás, nossos amigos de hoje, meus irmãos aí, já tomou café com pizza? Não, ainda não. Não? E você, Marcão? Pizza é bom de todo jeito, né? Pois é, né? Mas agora tem Café com Pizza e tá aí na tela, hein? Café com Pizza Teresópolis, 22000021, 22000031. É o Café com Pizza lá em Araras. Por enquanto eles estão delivery, né? Mas em breve está abrindo aí o Café com Pizza Teresópolis, 22000021, 22000031, Café com Pizza. Bem, pessoal, nosso papo hoje é o seguinte: direitos do consumidor, defesa do consumidor. Trouxe para a gente hoje, para bater um papo com a gente, o doutor Marcão, que conhece tudo do direito do consumidor, tenho certeza disso, até porque é meu amigo, meu irmão, e eu já sei do quanto ele está estudando em direitos do consumidor. Aliás, a doutora Tânia está sempre aqui com a gente. Boa noite, Hélio, boa noite, Carlos, boa noite aos telespectadores. Doutora Tânia, minha eterna professora. Agora, fazer uma ressalva, Hélio, no direito a gente nunca pode, evidentemente, dizer que conhece tudo, porque o direito ele é muito dinâmico, né? A sociedade evolui e o direito muda a cada dia. Então a gente conhece um pouco, mas com certeza tem que estudar muito, estudar e se aprofundar, né? Para que a gente possa adquirir conhecimento dia a dia. Aliás, o advogado, o direito tem que estudar todo dia, né? Sem dúvida. Eu digo o seguinte, é uma profissão, quando você escolhe a carreira jurídica, você tem que estar ciente, tem que ler todo dia, procurar se inteirar das novidades jurídicas, e é uma profissão que você tem que estudar dia a dia. Cada caso é um caso, as leis são modificadas, a sociedade evolui, como eu disse, é muito dinâmica, e o direito ele não é estático, ele evolui na mesma proporção que a sociedade. Eu acho que as perguntas que nós temos aqui, e que o Carlos vai participar com a gente desse bate-papo, eu acho que é o que você também perguntaria. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, que a gente tem tempo para isso, nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, falando sobre direitos do consumidor. Carlos Martins, gestor público. Boa tarde, Hélio, boa tarde, doutor Marcão, e boa tarde aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando pela televisão, pela internet. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Isso é um motivo de muita honra. E como tu estava falando, a gestão pública, porque eu sou graduado em gestão pública, ela trabalha muito com direito. E o direito administrativo, que ele, como ele não é codificado, ele muda toda hora. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, e a área do direito é uma área que lida com as relações humanas. Então isso muda do dia para a noite. É verdade. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Você tem alguma pergunta aí para a gente fazer? Porque eu tenho muitas aqui. Eu trouxe uma colinha. Direito do consumidor a gente vê na graduação lá de gestão pública. Bem assim, uma pincelada, né, para a gente ter noção, porque é dever do poder público zelar pelas essas relações de consumo. Mas antes da gente entrar nas perguntas, nós três aqui, vou fazer aqui um bate-papo. Até que ponto, Marcos, o público tem conhecimento, a população em geral, né, que ela tem conhecimento que nós temos direitos e que nós não sabemos exercer esses direitos? Isso é importante salientar, Hélio, porque, na verdade, o cidadão, de uma forma geral, aliás, vamos começar de uma forma diferente. A nossa legislação, embora a população, de uma forma geral, reclame muito que a justiça não funciona, nós temos excelentes leis, inclusive são modelos para outros países. Nós temos aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi referendado pela comunidade jurídica no mundo inteiro. Nós temos a avançada Lei Maria da Penha, nós temos o nosso Código de Defesa do Consumidor, que, embora de 1990, mas é um código muito atual, ele
é um código muito... ele permite ao consumidor uma relação de direitos muito extensa, muito grande. Nós temos o nosso Código Civil também, que é um código muito avançado. Temos o nosso Código de Processo Civil, que é recente, de 2015, que também é um Código de Processo Civil muito dinâmico. Enfim, a nossa legislação é uma legislação que permite ao jurisdicionado, ao cidadão de uma forma geral, uma série de direitos. Basta que o cidadão procure se cercar de orientações adequadas, com pessoas adequadas, para que possa tutelar a esses direitos. Perfeito. Você acha, Carlos, que a população brasileira não conhece seus direitos? Não conhece. Não conhece, e eu tenho um costume, tu falou muito bem isso aí, a gente tem um costume de achar que o Brasil sempre é pior, e nós somos melhor em muitas coisas. E a questão da área de direito, nós somos muito avançados. Um exemplo nessa relação de consumidor, né? A França, ela não tem um código de defesa do consumidor, ela tem um código de relação de consumo. Ela não trata especificamente como um consumidor, como consumidor. O código ele vem para proteger ao consumidor, tanto que há a inversão do ônus da prova, né? No caso de uma relação entre um comerciante e um consumidor. Quem tem que provar no caso, o comerciante, né? Aquele que está vendendo. Perfeito. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor permite isso, até mesmo para preservar, Hélio e Carlos, a parte hipossuficiente. Vamos imaginar numa disputa jurídica, numa ação civil, contra um cidadão comum contra um banco, por exemplo. Ele é hipossuficiente nessa relação. A parte, o banco, por exemplo, tem um poder de sobremaneira, inclusive, de produzir as provas que extrapola assim, a condição do próprio cliente de hipossuficiência. Princípio da vulnerabilidade, né? O consumidor é vulnerável. Uma das coisas que o pessoal reclama muito comigo, então, na rádio, o acesso era um pouco mais fácil que aqui na TV, né? Acesso mais via telefone, aqui é mais difícil, que as pessoas reclamam muito sobre o vizinho. Porque o vizinho grita a noite inteira, tem um cachorro do vizinho que late a noite inteira, tem um bar que faz barulho a noite inteira. As pessoas falam muito disso aqui em Teresópolis, né? E o próprio vizinho que toca música alta a noite inteira, tem defesa para isso, Marcos? Tem. E até essa pergunta, Hélio, tem tudo a ver com a tua pergunta anterior, se o cidadão conhece os seus direitos. Normalmente, e aí popularmente, né, o cidadão chama isso de lei do silêncio. Lei do silêncio. E diz, muitas pessoas, até uma crença, que a lei do silêncio ela impede que haja um barulho excessivo das 22 horas até as 6 horas da manhã, o que, na verdade, não é uma verdade absoluta. A lei do silêncio ela está prevista no artigo 42 da Lei de Contravenção Penal e ela estabelece que a perturbação ao sossego, e esse é o nome técnico... Qualquer hora, a qualquer hora eu ia do dia. perguntar isso. A qualquer hora do dia. Desde que esse barulho, esse ruído excessivo, essa importunação excessiva, ela seja realmente provada, né, óbvio, e pode ser causada por qualquer espécie, seja ela por um ruído um latido de um animal excessivo e muito alto, um maquinário de uma indústria, ou de uma empresa, de uma mini indústria que esteja próximo à sua residência, ou até mesmo o vizinho com algazarra, festas em determinados horários e que aquela algazarra se torne inoportuna, ruídos excessivos por aparelhos sonoros ou acústicos, independentemente do horário, a lei de importunação ao sossego ela permite que esse cidadão registre um boletim de ocorrência, né? É preciso que ele se cerque de meios e de provas idôneas, que aquele ruído realmente está lhe afetando, e aí procura, se não conseguir resolver amigavelmente, procura a justiça judicializar uma ação de obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer, e aí pode ser combinado também com pedido de reparação por danos morais. Dentro desse assunto, que é o barulho do vizinho, o cara que é músico fica a noite inteira, ou então durante o dia mesmo, tocando órgão, tocando guitarra alto. Carlos, quem conhece lembra? Algum caso? Não, até que não. Tem um vizinho lá que toca bateria, mas é só de vez em quando, final de semana, não importuna. Quem lembra, quem está nos assistindo, daqueles carros com
aqueles equipamentos de som, caixa de som, que tremia tudo. Graças a Deus eles desapareceram. Tu pode ter um carro com som bom, tu vai para um camping, tu vai... Desapareceram lá em Albuquerque. Lá em Albuquerque. Porque aqui na cidade desapareceu, não. Então, tu pode ter, desde que tu utilize ele adequadamente. Tu não pode exceder os limites, inclusive é previsto lá na resolução do CONAMA, né? Que só acho que 80 decibéis, que tu pode... Existe a necessidade de aferir por decibelímetro aquele ruído, se ele é excessivo. Então, sabe o que eu penso, Hélio e Marcos? Eu sempre me pergunto assim, será que eu gostaria disso? E esse é o negócio, esse é o princípio. A gente sempre se colocar no lugar do outro, para qualquer coisa, né? E principalmente para essas coisas que são inoportunas. Recentemente, Hélio, tivemos inclusive em Teresópolis, mas eu acompanhei os noticiários, os jornais a nível de Estado, tivemos diversas prefeituras e o setor de trânsito, de guarda municipal, fazendo blitz contra esses ruídos estrondosos dessas motos, né? Aqui também. De motoqueiros, né? Que a gente não pode chamar de motociclista, de motoqueiros, essas motos com cano de descarga especial, cano de descarga furado, que provocam ali desagradável ruído, e esse sim é uma verdadeira importunação ao sossego. Então você pode realmente... aquele cara... vou até encaixar essa pergunta. Você pode a qualquer momento entrar, mas tem que fazer um boletim de ocorrência. O ideal é que o cidadão faça, se cerque de provas, né, e através do boletim de ocorrência, até porque é uma lei, é uma contravenção penal, e toda lei que imponha uma obrigação negativa ou imponha uma restrição, seja ela a nível penal, é preciso que haja um boletim de ocorrência, inclusive até para judicializar no futuro, e tentar, com esse boletim de ocorrência, resolver amigavelmente. Não sendo possível, é possível judicializar uma ação civil de obrigação negativa de não fazer e combinar a isso um pedido de reparação de danos morais. Tem danos morais, se quiser. Perfeitamente. Então, olha só, eu vou criar aqui duas situações. Você falou animal. Aquele cachorro que late dia e noite no edifício, dentro de um prédio. O cachorro late dia e noite. Primeira situação. Segundo, um casal que briga muito. São dois problemas que acontecem corriqueiramente no cotidiano, né, no dia a dia, principalmente em locais, em prédios onde há um condomínio, né, de moradores. E tudo isso, né, Hélio, a gente precisa de uma forma com muita razoabilidade e ponderação, observar caso a caso. Tudo que é inoportuno e excessivo realmente deve ser demandado judicialmente. No condomínio ainda há facilidade de recorrer ao síndico para que o síndico imponha as medidas, as penalidades previstas no próprio condomínio, nas regras do condomínio, mas também é possível se socorrer à esfera penal e à esfera civil para que essas importunações não ocorram. Tu falou uma coisa perfeita aí, razoabilidade. Né? Então a gente tem que ver se é razoável, se é conveniente que eu faça a denúncia contra o meu vizinho. Às vezes a gente está vivendo momentos, inclusive nós falamos, Hélio, num programa, acho que deve ter sido em junho ou julho do ano passado, a respeito das consequências da quarentena, de todas essas restrições, das pessoas estarem nas suas casas confinadas. E nessa época acho que a gente já tinha saído da quarentena ou estava entrando. O que acontece? A gente está vivendo um momento de muita... que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Os casais brigando, casais com litígio, filhos que não ficavam trancados em casa, iam para a escola, estão em casa, pai nervoso, pai desempregado. Então isso gera um certo, um aumento de conflito, isso, né, social e familiar. Exatamente, aí aumenta esse conflito. Então a gente tem que ver se é razoável que a gente leve mais outro conflito para essa família. Pode ser uma coisa esporádica, um problema que eles estão passando. Então a gente tem que levar em conta isso. Mas às vezes é abuso mesmo e tem que denunciar. Tem momentos que passa do limite do razoável, né, do aceitável. Com certeza. Ok, minha gente, esse é o nosso papo de hoje. Mas não vamos falar só disso, não vamos falar de muita coisa dentro de defesa do consumidor. Então você já viu que você tem direitos dentro da sua casa, no caso de barulho excessivo que o vizinho esteja fazendo, você tem esse direito. Agora vai ver se não é você que está fazendo barulho excessivo, hein? Também tem que ter esse cuidado. Olha só, estou recebendo um pedido aqui
de ajuda de alimentos para uma mãe que teve que ser retirada de casa porque ela estava sofrendo agressões. Ela tem 2 crianças, uma de 7, outra de 3 anos. Então, o AMA, tá? A Associação das Mulheres Agredidas, a Ana está aqui me pedindo alimentos, kit de limpeza e higiene pessoal. Quem puder ajudar, entre em contato comigo, entre em contato aqui com a TV Diário e vamos ajudar. Vai ser levado para o interior, para onde essa mãe está escondida. Então, ela teve que fugir de casa, ela foi retirada de casa, que estava sofrendo agressões, tanto ela quanto as crianças. E agora eles estão precisando, por um tempo, por um período, de alimentos. Já tem onde ficar. Você pode entregar aqui na TV Diário, ou você pode entregar também naquele salão Ana, salão da Ana, que tem ali do lado do posto de gasolina, Nossa Senhora de Fátima, ali na saída da jornalista Delso Monteiro. A gente continua falando sobre esse assunto. Agora eu quero falar com você sobre o Sempre Gás. Sempre Gás? Pois é, Sempre Gás é um negócio genial, né? Hoje eu conversei com o Vanésio, ele falou que já colocou mais de 200 em Teresópolis. Tem determinados lugares que, se a internet estiver fraca, o Sempre Gás não vai funcionar. Eles já estão resolvendo esse problema. O Sempre Gás está aí na tela, é uma balança eletrônica, né? Tecnologia nova chegando. E ela você deixa o botijão de gás em cima da balança. Com o passar dos dias, o seu gás vai acabando. Antes do seu gás acabar, a Supergasbras entra em contato com você e avisa, seu gás está acabando. Eles vão na sua casa. Como é que eles sabem? Porque a balança vai dar o sinal para eles, né? Tem uma antena na balança. Agora, tem lugar aí que está ruim de pegar, tá? Por causa de internet. E aí eles vão levar o gás na sua casa e descontar o gás que ficou no botijão, 1 ou 2 quilos que ficaram, eles vão descontar no próximo boleto que você vai pagar no banco. Você vai pagar o gás, 30 dias depois, no banco. Uma inovação Supergasbras. Nós voltamos já.